Sa. Sinto falta. As Joanas Sinto falta. estar a emular. Sa. Quer fazer parte da equipa? Claro. Claro, um dia farás. Só. Bom dia, Hugo. Quem é que morre hoje? Bom dia. Olha, hoje vamos falar de uma história ainda muito presente na cidade do Porto, mas que no resto do país não sabemos muito. Agora vamos passar a saber. Vamos Solta, a por isso. favor, o barro. Vou soltar o barro. Atira o barro à parede. Vem barro. Que lindo. Quando vem barro, já sabemos que vem Vem a muito... geneira, Ui, mãe, ui, mãe. ui. Vem uma história muito interessante e muito triste, porque neste dia estávamos em 1809. Bom ano. Onde é que isso de já vinho. vai? Mas bom ano de vinho. E morriam no... Do velho mundo ou do novo mundo? do Novo Mundo. Claro. Morriam no Rio Douro, em idades muito diversas, as vítimas da chamada tragédia da Ponte das Barcas. Vou-vos contar esta história. Conta. Que as pessoas do Porto todas sabem o que eu estou a falar. Ora, vamos começar por falar o que é isso, uma Ponte das Barcas, não é? Para começar, é uma técnica que já os romanos usavam e que é, como o próprio nome indica, juntar barcos uns aos outros com um passadiço por cima para as pessoas passarem a servir. E depois o resto é uma ponte, já como as outras. Ora, em rios muito com o caudal muito forte, o caudal muito forte e muito tumultuoso, como é o caso do Douro, a tecnologia nem sempre permitiu fazer com pilares e essas coisas todas. Então houve várias ao longo da história do Porto, desde tempos imemoriais, que era juntar essas tais pontes. Algumas delas eram tão largas que conseguia, há relatos, passavam 6 cavaleiros lado a lado nas pontes. Portanto, não era uma coisinha do saltar. Sim, não era uma pranchinha. Não, no Sim, fundo sim. os barcos serviam como os atuais pilares, só que Claro. não estavam amarrados ao fundo, com as suas âncoras. E assim, Mas e devia assim fazer um serviam. bocadinho de Sim, é provável que sim. Claro, é com provável que água. Sim, Claro. oscilando. As pontes pensas às vezes fazem. Fazem. Não pensas que não. Ora, penso que sim. Aquela que nós vamos falar hoje foi construída em 1806, portanto tinha sido inaugurada mais ou menos há 3 anos e ligava. Claro, a cidade do Porto à cidade de Gaia. Faz sentido. Não há outras pontes. As pontes, por mais que tentem, no Porto não conseguem fazer outra coisa. Ora, tinha 120 metros de extensão. E eram 20 barcas que estavam ancoradas de facto ao fundo e amarradas por correntes de ferro e depois tinham um estrado de madeira por cima. Ela podia ser aberta ao meio, tinha essa vantagem para deixar passar os barcos e quando havia cheias era rapidamente desmontada, portanto tinha até essa facilidade. Tinha portagens, temos também Como assim? nota disso, pagava-se para passar de um lado para o outro e não era barata. Por exemplo, Grandes ratos. é verdade, depois era um bocadinho como as portagens atuais. A categoria do veículo pagavas mais e era muito estratificada. Recebias um PDF no Sim. teu e-mail já na altura. Sim, mas era muito. Então, Fosse claro. cadeirinha, etc. Por exemplo, as pessoas a pé pagavam 5 reis. E nós queixamos-nos hoje dos Claro. preços 25 de de casas. Abril. Exatamente. A cavalo pagavas 20 reis, por exemplo, Claro. e no outro lado do espectro pagavas 200 reis, o preço máximo, se tivesse uma carruagem assim para melhor. 200 reis na altura, parecia que não. Era um dinheiro. Almoçavas e jantavas e às vezes Pois ias é. à noite, apanhavas uma bebedeira Ainda e sobrava. acordavas e perguntavas: vocês quem são? Por 200 reis, acontecia muitas vezes. Depois do pôr do sol, o preço aumentava para o dobro. Portanto, queres passar com a tua carruagem boa? 400 paus. E agora? Que era por causa E da agora? hora de ponta. Estavam a pensar nas pessoas. Tal e qual, isso. para fugirem ao calor. O Ora, é ar-condicionado. uma imagem linda, por acaso. Há quadros e belas gravuras desta ponte no Rio Douro, era linda mesmo. Ora, já temos aqui, vamos agora passar a esta fase 1809. Nós já aqui tínhamos falado muitas vezes, já temos até há pouco tempo, das 3 vezes que as tropas do Napoleão vão tentar invadir Portugal, não é? Por 3 vezes o Napoleão. Ora, já sabemos, a história começa um bocadinho antes, em 1806, na altura em que a ponte tinha sido até para casa inaugurada, no reinado da nossa querida Dona Maria I, e agora já sabemos que no fundo era a regência do seu filho João, porque ela estava maluca, o futuro Dom João VI, e o Napoleão tinha uma ideia de conquistar toda a Europa. O seu inimigo natural era a Inglaterra, os ingleses, que diziam assim: não conquista a Europa, só favor. Eles estavam lá Esteja nos... lá Para quieto. baixo. Sim, Para estavam lá baixo. nos Açores Gone Right, a norte da... Pronto, cá está. Açores gone right. Cá está. Mas diziam assim: não faças isso, a favor. E então o Napoleão resolveu fazer um bloqueio, ordenar um bloqueio. A Espanha era seu aliado. Um bloqueio. Ninguém vende mais nada aos ingleses. Faz favor, nem É mesmo jogadores assim? de futebol, nem absolutamente nada. Imagina o Napoleão com uma voz muito fininha. Assim. Por acaso, se calhar É tinha. muito fininho, mas Provavelmente. muito. Aquilo era algum problema que ele lá tinha, com certeza. Bom, e então Portugal, que tinha uma velhíssima aliança, nós sabemos, com a Inglaterra, a mais antiga aliança da Europa, pelo menos, e diz assim: não, continua a vender, sim senhor.
Isso eram tudo pessoas que estavam sempre Pela venta. Não, quer sim, dizer, a mandar umas nas outras. Porque também tinham a diplomacia, não é? Complicada. E o Napoleão disse assim: espera aí que já vais ver se bloqueias ou não. E vem, era bloqueio de portos, portanto não deixar barcos ingleses a portar. E o Napoleão disse assim: já, espera aí que já te. E em francês. Exato. Não sei Já o quê, te. enfim. Vai de ferro. Essas coisas que nós todos sabemos em Tá francês. galho. Dégueulasse. E invade Portugal com o apoio espanhol e lá vem invadir Portugal. A primeira vez por Lisboa, chega em 1807 e consta. Ele nunca esteve em Portugal. Vêm as suas tropas, no caso o general Junot. Chega a Lisboa e já só vê os barcos, também falámos disso, da família real que estava-se a mudar para o Rio de Janeiro, para o Brasil. Daí que vem a expressão ficar a ver navios deste episódio. Já falámos destas coisas todas. Quem não se lembra é ir puxar para trás a box para ouvir. Ora, os portugueses que cá ficaram foram-se revoltando e tiveram a ajuda, e como puderam, e com muita valentia e com sacrifício às vezes das suas próprias vidas, tiveram o apoio dos ingleses. Os ingleses entram cá dentro, claro, com o seu aliado, não é? Dão uma pancada nos franceses. Os franceses, ai meu Deus, isso fogem. Os ingleses fizeram uma coisa muito atrapalhada e os franceses fugiram à velocidade que eles quiseram e saquearam. Quem estuda a história sabe que os franceses saquearam tudo o que puderam, levaram muita coisa. É sabido que regularmente aparecem em leilões em França coisas que foram levadas desta altura, desta primeira invasão, porque os ingleses disseram assim: é uma paz, vocês, mas não precisam de ir a correr, E ficaram cá, claro, isto também mas é outra história. Ficaram cá os ingleses. Só que o Napoleão não era mulher de se ficar e lá volta a tentar uma nova invasão, comandada desta vez pelo general Soult. E portanto, dizia ele, para libertar Portugal agora dos ingleses, não é? Nós somos um joguete nas mãos destas pessoas. É verdade. Estávamos em 1809, eles entram pelo Porto, pelo Norte, não se consegue entrar pelo Porto, não é? Pelo Norte, por Chaves. A coisa vai correndo bem. Aos franceses, conseguem conquistar a cidade de Braga. Sumba. Vão à missa, provavelmente, não sei mais se fazem Braga, naquela altura. Hoje em dia, tem Generation, tem o Teatro de Circo, faz imensa coisa. Fazer, é verdade. A 100ª página. É uma ótima livraria. Mas na altura não. Na altura era prostituição. Havia um ou a cafezinho. missa. Prostituição ou missa. E às vezes acumulavam A também. maior parte das vezes. Ana. Alguém que diga. Muito bem. Bom, e então lá vão eles e o povo de toda a zona entre Braga e o Porto, à medida que iam sabendo daquilo, iam fugindo para o sítio mais seguro, que era a própria cidade do Porto, Famalicão, enfim, toda essa gente apavorada, não é? Largando as suas casas e fugindo para a cidade do Porto. Nós imaginamos, na primeira Semana Santa, que já sempre é uma altura assim mais sinistra do ano, imaginamos a cidade do Porto a encher-se de gente vinda de fora, sem nada, na rua, enfim, um pânico absoluto, e ouvir-se dizer: vêm os franceses, vão-nos matar a todos, enfim. As tropas lá vão avançando. Os portugueses resistentes vão, comandados pelo próprio Bispo do Porto, mudam-se para a Serra do Pilar, para Gaia, para poder garantir a defesa da cidade do Porto, e lá entram, de facto, os franceses às 7 da manhã do dia 29 de março de 1809, o general Soult e os seus homens entram pelo Porto adentro, é o pânico total, toda a gente tenta fugir, as pessoas mais ricas pagavam aos barqueiros para passar para o lado de Gaia com os seus haveres. Vou pedir ao senhor barqueiro. Me deixe passar. Tenho filhos pequeninos. Tenho filho. Um desses exemplos, também contei esta história a propósito dela, Luísa Todi, famosíssima cantora de ópera Luísa Todi. Ela Que até tem um leite com chocolate. Tem, sim, senhor, era do marido, já era tempo do marido. Ela tinha sido uma estrela absoluta na corte da Catarina a Grande, em São Petersburgo, zangou-se com ela, veio-se embora e estava no Porto nesta altura, e ela paga, ainda com as confusões, a filha dela leva um tiro no joelho e ela, em pânico, consegue, só que falava impecavelmente francês. E o general reconheceu-a, porque ela era famosa, muito famosa na altura, e então ajudaram-na a fugir. Só que por lá ficou no rio, naquela atrapalhação, todas as suas joias. Lembram-se de falar disto? A Catarina a Grande ofertas da própria. Sim, claro. tiaras, broches, enfim, tudo aquilo que a Catarina a Grande era conhecida por Ter. Pronto. Então, Estava a tudo Luísa tão Todi, bem, devo dizer, pá. vai morrer pobrezinha em Lisboa por causa desta ter perdido tudo na altura. Agora, quem não era rico tinha que atravessar a ponte de outra maneira. E como é que vai tinha que atravessar o rio de outra maneira? Era a maneira que havia esta tal ponte das barcas de que eu falei. E aconteceu o inimaginável. Sob o peso desta multidão em fuga, a ponte partiu-se e esta gente caiu toda às águas muito revoltas do Douro. Foi um cenário dantesco. Imaginem os gritos das pessoas que iam caindo pela morte, de maneira que o próprio general francês mandou parar os ataques que
que horror Está está a sempre acontecer. mais. Nunca se vai saber quantas pessoas morreram. O número que vemos mais vezes citado são 4.000 pessoas, 4.000 homens, mulheres e crianças. Claro, é um número discutível. estava tudo na às ponta vezes. ao mesmo sim, tempo. Sim, a fugirem do Porto, não é? A tentarem Sim. fugir. E aquilo partiu-se com o peso. 4.000 pessoas, homens, mulheres, crianças. Bom, não terão sido mais por causa de atos heroicos. Nós chegaram-nos relatos. Há um tipo, Orlando Beirão Valente, um tipo anónimo do Porto, que atravessou os destroços da ponte 16 vezes para salvar pessoas, até que ele próprio acabou por cair e morrer neste desastre. Claro, depois disto, a cidade do Porto ficou pronta a ser saqueada à vontade. Os franceses passaram dias a saquear tudo o que quiseram e assim foi. Claro, vêm os ingleses de novo para ajudar novamente os portugueses. O Napoleão ainda volta a tentar uma terceira vez, leva novamente no focinho. Agora, a cidade do Porto nunca esqueceu esta tragédia, nunca mesmo esqueceu esta tragédia. É uma memória que conservam até hoje. Claro, é a história dos antepassados das pessoas e não são assim tantas gerações se nós pensarmos nisso. Hoje, quem passa pela Ribeira lá vê o baixo relevo do escultor Teixeira Lopes, pai, não confundir com o Teixeira Lopes. Também era escultor, um bocadinho mais pior. Bem, e agora também um monumento mais para atirar para o moderno do Souto Moura. E vão lá sempre, há sempre velas acesas nestes sítios, pelas chamadas alminhas da ponte, que é como chamam no Porto, é esta gente que morreu. São velas que lembram os mortos e lembram também um tempo em que os portugueses deixaram as suas casas, também eles, para fugir dos horrores da guerra. A tragédia da Ponte das Barcas faz hoje 214 anos. Vamos